queridos alunos, tudo bem? Bom, eu estou aqui de volta para poder continuar as discussões com vocês sobre hermenêutica constitucional e hoje eu resolvi falar sobre um tema que tem muita importância para todas as áreas do direito, em especial o direito constitucional, e que materializa, concretiza as discussões que a gente tem feito de forma teórica a respeito dessa hermenêutica constitucional. O tema da aula de hoje é controle de constitucionalidade. Para falar sobre isso, eu sei que vocês já estudaram esse tema lá no direito constitucional, mas eu sei também que falar de controle de constitucionalidade nunca é pouco, né? Eu adoro uma piada que tem daquele Twitter de Jesus Cristo, obviamente fake, né? Que diz assim: não reze para mim na prova de direito constitucional, porque eu também não sei controle de constitucionalidade. E infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas têm dificuldade e não conseguem compreender toda a abrangência da aplicação do pensamento da hermenêutica constitucional através do que a Constituição brasileira prevê. Então, para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele vai ser todos os mecanismos e formas que o Estado tiver para poder viabilizar uma proteção do texto constitucional em todos os momentos que o direito produzir efeito. Como assim, professora? Olha, o controle de constitucionalidade ele vai exigir que todas as ações públicas e, inclusive, todas as relações privadas obedeçam o que está preconizado na Constituição. E por isso, nós teremos mecanismos tanto jurídicos quanto de atuação dos diferentes entes federativos para poder viabilizar esse controle de constitucionalidade. Pode ser que a gente tenha um controle de constitucionalidade dos atos públicos, quando o legislativo, o executivo, o judiciário, nos diferentes entes federativos, federação, união, estados-membros, municípios e, inclusive, Distrito Federal, tem que agir estritamente dentro das suas competências pré-estabelecidas na Constituição. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender claramente como que eu tenho um controle de constitucionalidade dos atos públicos e tenho também um controle de constitucionalidade, que é o mais famoso de todos, que é o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Justamente por se entender que se a gente parte de uma premissa que a Constituição é o conjunto de normas mais importante do Estado, que estabeleça as regras que são basilares desse Estado, para se obedecer e se reafirmar essa hierarquização do ordenamento jurídico, a gente precisa ter mecanismos previstos, inclusive na própria Constituição, que vão viabilizar a proteção do texto constitucional e vão dar para a gente a sensação de que realmente a Constituição ela é hierarquicamente superior dentro desse sistema. Então, quando a gente conversa e pensa sobre o controle de constitucionalidade, eu tenho que entender que ele vai viabilizar a proteção do texto constitucional e a sua efetivação em todas as três chamadas esferas de poder. Eu não gosto dessa expressão, as três funções de poder: executivo, legislativo e judiciário. E, além disso, a gente teria um sistema que tem que levar em conta a análise voltada para a filtragem aí das normas e dos atos normativos que sejam produzidos no Estado. Sempre que venha uma nova Constituição e a gente tem a aplicação das leis anteriores ainda no Estado, elas passam por um processo de recepção que vocês estudaram no direito constitucional, né? As normas que estiverem de acordo com a Constituição nova são mantidas, são recepcionadas, e as que não tiverem não serão recepcionadas. Já aquelas decisões, ações, atos públicos e até mesmo leis que possam ser promulgadas e publicadas, mas que afrontam a Constituição, vão passar por um processo de controle de constitucionalidade para viabilizar a análise se realmente elas devem se manter ou não devem se manter. Se entender que são leis ou atos normativos que
passaram por um processo legislativo, mas que não estão adequadas à Constituição, elas serão revogadas, em regra, com um efeito erga omnes e ex tunc, né, que retroaja. A gente vai falar de algumas diferenças e exceções aí. Mas, quando a gente pensa sobre isso, eu até gosto de fazer uma equiparação que é um pouco sensível pelo assunto, mas que faz a gente perceber a seriedade que seria uma inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade seria uma espécie de uma doença ou uma erva daninha numa plantação. Para aquela plantação continuar seguindo e andando em frente, produzindo frutos, necessariamente eu tenho que arrancar tudo até a raiz. E por isso, em regra, normas inconstitucionais, tidas como inconstitucionais, elas serão revogadas e essa revogação terá um efeito retroativo. Pensando sobre isso, o que a hermenêutica constitucional traz para a gente é uma análise de que tudo aquilo que tiver compatível com a Constituição vai produzir efeito e tudo aquilo que não tiver compatível não vai produzir efeito. E aí a gente tem formas diferentes de controle de constitucionalidade. A primeira forma que a gente pode dividir é o chamado controle de constitucionalidade material das leis e atos normativos, que vai trabalhar a matéria, que vai analisar se o assunto e aquilo tratado pelas leis e atos normativos estão de acordo com a Constituição. E temos também o controle formal, que vai analisar se a forma como a lei ou ato normativo foi produzido está de acordo com o que é esperado em um processo legislativo, um devido processo legislativo. Caso haja violação de matéria ou violação do processo legislativo, necessariamente a gente vai ter uma inconstitucionalidade que vai invalidar a norma jurídica diante da violação constitucional. Vocês podem querer me perguntar, mas professora, esse processo legislativo é tão sério assim? Esse controle de constitucionalidade formal é tão sério assim? Justamente porque quando a gente pensa sobre esse controle, a gente vai entender que a forma como a norma é produzida tem a ver com a representatividade daqueles que produzem a norma e com a possibilidade de uma discussão legal e democrática daquele direito. Então, se produz uma norma, por melhor que ela seja, de forma a violar o devido processo legislativo, ela é invalidada em função da sua inconstitucionalidade formal. Já se o assunto da norma, o tema, a matéria tratada pela norma viola a Constituição, ela é tida como inconstitucionalidade material, né? E aí a gente tem essa primeira divisão entre inconstitucionalidade material da matéria e inconstitucionalidade formal do processo, né? Do processo legislativo que é violado. E a gente tem uma outra tipo de classificação de controle de constitucionalidade, o chamado controle de constitucionalidade preventivo, que vai ser aquele realizado durante o processo legislativo, para se analisar se o projeto de lei, a emenda constitucional, eles estão de acordo com a Constituição, fazendo essa filtragem. Quem que faz o controle de constitucionalidade preventivo, professora? Olha, o controle de constitucionalidade preventivo vai ser feito, obviamente que depende se é União, Estado membro, município, mas vamos pensar na União. A gente tem as comissões de Constituição e Justiça, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Todo deputado e senador também, quando vota e apresenta um projeto de lei, tem dever de obediência à Constituição e pode questionar caso ela seja violada. Então, num primeiro momento, a gente tem o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça e através da atuação dos seus membros. Além disso, é possível se ter o controle de constitucionalidade preventivo pelo veto do presidente da República, o chamado veto jurídico, né? Ele tem duas maneiras de vetar uma norma, através de um veto político, quando ele acredita que aquela norma não é interessante para o Brasil naquele momento, então ele veta, e existe a possibilidade do veto jurídico, e um dos fundamentos do veto jurídico, o principal,
inclusive a esse controle de constitucionalidade preventivo. Então, se tiver passado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mesmo assim o presidente da República pode vetar com o argumento do controle de constitucionalidade preventivo. É o veto jurídico. E temos ainda uma previsão que não está escrita efetivamente na Constituição, mas pela prática e pelo uso dos remédios constitucionais, ela acabou também sendo possível, né? Eu citei para vocês o exemplo do controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça e através da atuação dos próprios parlamentares. O segundo foi o veto jurídico do presidente da República e o terceiro deveria ser do judiciário, e é. O judiciário ele pode ser chamado a fazer esse controle preventivo de constitucionalidade quando se analisa a formalidade do processo legislativo. Vamos imaginar, se a gente tem a discussão de um projeto de lei ou uma emenda constitucional que está correndo no Congresso Nacional e não se observa alguma regra que deve ser obedecida durante o processo legislativo. O que pode acontecer? O parlamentar que tem o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo constitucional, ele pode impetrar um mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo analise o processo legislativo que está em curso e, caso ele seja inconstitucional, realize o controle de constitucionalidade preventivo. Professora, mas aí eu fiquei em dúvida, porque o Supremo vai fazer o controle, mas quem impetrou o mandado de segurança foi o parlamentar. Sim, porque a base do mandado de segurança é a violação de um direito líquido e certo do parlamentar de participar de um processo constitucional, de um processo legislativo com bases constitucionais. Então, se houver violação do processo legislativo, o direito líquido e certo do parlamentar está violado, né? E aí a gente pode pensar, mas o judiciário não pode agir sozinho, fazendo esse controle, mesmo que ele não seja chamado, se ele verifica uma inconstitucionalidade formal ou material? De forma preventiva ele não pode e na forma repressiva também não, porque a gente sempre vai depender da existência de uma ação que tire o judiciário da sua inércia, né? A inércia do judiciário, gente, é um dos pressupostos basilares da Constituição que viabiliza a imparcialidade do judiciário, porque se ele pudesse, de acordo com seu bel prazer, ajuizar e questionar sem ser provocado, a gente teria assuntos que seriam discutidos pelo judiciário de acordo com seus próprios interesses. Então, a parcialidade reinaria, né? Não vou fazer críticas específicas sobre situações em que isso acontece, de termos provocações, mas que as decisões são tomadas de forma parcial, mas de um modo ideal que vai se entender que a gente tem essas três formas de controle preventivo de constitucionalidade, entendendo que o controle preventivo é durante o processo legislativo, antes do projeto de lei ou da PEC ser promulgada e publicada, porque aí a gente tem uma possibilidade de evitar o dano, a violação à Constituição antes que ela aconteça. Em regra, é realizado pelo Legislativo, porque ele é o responsável pelo processo legislativo, mas caso passe, é possível ser realizado pelo veto jurídico do presidente da República ou por análise de mandado de segurança impetrado por parlamentar para o STF para analisar violação do devido processo legislativo, né? Que é um direito líquido e certo dele participar de um processo legislativo constitucional. Então, preventivamente, a gente tem várias possibilidades de aplicar a teoria que a gente estudou da hermenêutica constitucional, porque todas essas pessoas vão ter que se debruçar na interpretação, tanto da forma como a norma é produzida, quanto dos efeitos materiais que ela pode produzir, para poder pensar se realmente ela está de acordo com a Constituição. Então, o primeiro filtro é feito antes mesmo dela sair do forno, né? A gente poderia falar assim. Temos, então,
além dessa possibilidade, porque acontece, e a gente sabe que acontece, mesmo depois de todas as possibilidades de controle preventivo de constitucionalidade, a gente tem a possibilidade de ser promulgada e publicada e aí a norma precisa ser reavaliada. Nesse caso, o que acaba acontecendo é o chamado controle repressivo. E ele, como observação especial, não pode ser feito no período de vacatio legis. No período de vacatio legis é um período de conhecimento da norma jurídica que foi aprovada num processo legislativo. Então, quando a gente analisa a norma e ela ainda está no vacatio legis, é necessário esperar que ela entre em vigor para depois ela poder ser objeto de controle repressivo de constitucionalidade. Ou vai ser antes do projeto de lei se tornar lei, ou vai ser depois, quando ele já está em vigor, que ele vai poder ser questionado. E aí existem duas formas de fazer o controle de constitucionalidade repressivo. Na primeira situação, a gente vai ter um controle de constitucionalidade repressivo difuso, que é, como o próprio nome diz, disperso. Né? Ele está disperso aonde? Em todos os processos judiciais. Qualquer juiz, tribunal, ele vai ter a possibilidade de analisar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos que violem tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, analisando se naquele caso concreto há um prejuízo dos direitos constitucionais. Como observação importante que faz a gente pensar sobre a própria hermenêutica constitucional. Quando a gente interpreta, pode ser que de forma abstrata não haja inconstitucionalidade, mas pode ser que ao se aplicar a norma no caso concreto, haja inconstitucionalidade dentro daquelas circunstâncias casuísticas. Por isso, a nossa Constituição reafirma o dever de todos os órgãos do judiciário, membros e órgãos do judiciário, do juiz de primeira instância ao STF, o dever de, nos casos concretos, decidirem de acordo com a Constituição. Mesmo que seja necessário, ao decidir um caso concreto, de rever a aplicação para aquele caso de uma norma ou não. Nessa situação, o controle de constitucionalidade difuso, ele depende de algumas situações, né? Ele vai precisar sempre do quê? Um caso concreto, porque se não tiver o caso concreto não vai ser possível se analisar, e vai ser necessário um juiz ou tribunal que esteja competente para poder decidir aquela questão. E aí, quando a gente pensa sobre isso, qualquer juiz e qualquer tribunal vai poder julgar o caso concreto. Por isso, os efeitos, em regra, para esses casos, são efeitos inter pares e efeitos ex nunc. O que significa? Entre as partes e não vão retroagir. Vão ser só a partir do momento daquela decisão. Aí a gente vai pensar o seguinte: existe competência para todo juiz ou tribunal, como você disse, professora, julgar controle de constitucionalidade de forma difusa? Existe, correto. Mas qualquer um pode julgar em qualquer momento? A gente tem uma única situação, que está prevista no artigo 97 da Constituição, que chama cláusula de reserva de plenário. Caso o controle de constitucionalidade difuso esteja sendo realizado por tribunais de segunda instância, por tribunais de justiça, ele vai poder realizar o controle, mas o controle não vai ser feito pelo relator somente, por um único desembargador. O controle vai ser feito pela maioria absoluta dos membros daquele tribunal ou pela maioria absoluta do órgão especial que o tribunal tiver para decidir essas questões. Vai depender, gente, do tamanho do tribunal. Se o tribunal for muito grande, ele vai ter um órgão especial para poder debater essas questões. Se for um tribunal menor, não tem necessidade. Aí todos os desembargadores vão fazer parte do órgão especial. Perfeito? E, professora, tudo bem, tem essa cláusula de reserva. E no caso do STF? Pode realizar controle difuso de constitucionalidade? Pode e deve. Né? Quando um caso concreto chega para o Supremo Tribunal Federal e não é um caso de análise de ação constitucional de controle abstrato de constitucionalidade, ou seja,
ele está julgando um caso concreto que chegou para ele através de um recurso extraordinário, por exemplo, ele vai fazer, obviamente, o controle de constitucionalidade. Porque se ele pode mais, se ele pode fazer o controle abstrato, ele pode menos, ele pode fazer o controle concreto. E a situação que acontece é que, para ele também, em regra, a decisão dele tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage, e entre as partes. O que tem acontecido em alguns momentos é o seguinte: às vezes a gente não tem uma ação constitucional ajuizada como uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade para questionar uma lei ou um dispositivo de uma lei ou um ato normativo, mas chega essa discussão para ele através de um caso concreto que o faz pensar sobre aquele assunto. E aí o Supremo Tribunal Federal trabalha com a tese de que quem pode mais pode, quem pode menos, quem pode mais pode menos. Se ele já faz o controle de constitucionalidade abstrato, ele poderia, no caso concreto, ao perceber que existe uma violação da Constituição, ele poderia e deveria proteger a Constituição. Aí o que ele faz? Digamos que a gente tenha uma situação em que chegue para ele uma discussão a respeito, tem um caso famoso a respeito do direito de greve de funcionário público, né? Que não é regulado, que depende de regulação, uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de regulação para poder ser efetivado. Como nunca foi regulado, durante muito tempo as decisões eram: funcionário público não pode fazer greve porque não tem regulação. Aí o que aconteceu? Um sindicato de funcionários públicos ajuizou uma ação questionando a violação do direito constitucional à greve. E o caso foi subindo até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que acabou decidindo que, sim, eles tinham direito à greve e não só eles. O que o STF resolveu fazer? Resolveu realizar um ato que ele chama de transcendência dos motivos determinantes. Ou então, a gente pode falar de um jeito menos truncado, né? Seria modulação dos efeitos da decisão. Ao decidir esse caso, ao invés de decidir só para aquele grupo que é representado por aquele sindicato, ele resolveu transformar o efeito inter pares em um efeito erga omnes, ou seja, o que produziria efeito somente para aquelas partes passou a produzir efeito para todo mundo, né? E aí, um outro caso também que ficou famoso em relação a essa transcendência dos efeitos determinantes ou modulação de efeitos foi o caso da lei de crimes hediondos, que estabelecia o direito que estabelecia a possibilidade de não dar o direito à progressão de regime para aqueles que fossem condenados por crimes hediondos. Acontece que a lei falava isso, mas a Constituição falava que todos tinham direito à progressão de regime. Quando chegou para o STF um habeas corpus que questionava o direito à progressão, ao invés de decidir só para o José das Couves, que fez o questionamento pessoal dele, ele resolveu modular os efeitos e produzir efeitos para todos, dizendo que essa limitação de progressão de regime na lei de crimes hediondos era inconstitucional, acabando então invalidando a norma específica, né? Agora, o que a gente mais ouve e entende como controle de constitucionalidade é o controle de constitucionalidade realizado de forma concentrada. Concentrado, gente, é concentrado nas mãos de um tribunal. E ele vai ser realizado por 2 tribunais diferentes. E aí, às vezes, é quando as pessoas se confundem, porque a gente sabe já que o Supremo Tribunal Federal é o órgão responsável pelo controle de constitucionalidade concentrado que proteja a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, quando a violação é realizada contra as constituições estaduais de cada estado, o órgão responsável por julgar de forma concentrada vão ser os tribunais de justiça dos estados. E aí a gente vai ter 5 ações previstas na Constituição que viabilizam esse controle de constitucionalidade concentrado, que vão provocar o Supremo Tribunal Federal, quando for a Constituição Federal que for violada, não gosto de falar Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, porque não é só da União,
E a Constituição estadual de cada estado, quando for violada, a competência será do Tribunal de Justiça de cada estado. Quais são essas ações? A gente vai ter a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a mais nova delas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí, sempre que a gente tiver dúvida de quem é a competência, se é do Tribunal de Justiça para julgar essas ações ou se é do Supremo Tribunal Federal, a gente vai entender que, em regra, é só eu, em regra e sem exceção, é só eu pensar assim, qual que é a Constituição que está sendo violada? Se for a Constituição Federal da República, é o Supremo. Se for uma Constituição estadual, é o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Beleza aí? Bom, aí tem uma pegadinha que é bastante interessante, que é o seguinte: diante dessa regra, temos um problema, porque o legislador constituinte esqueceu uma possibilidade. Imaginem vocês se uma lei municipal violar a Constituição da República, a Constituição que deve ser protegida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é pegadinha de concurso. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal que viole a Constituição da República? Não. Sabe por quê? Porque o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, o artigo 102, inciso 1, esqueceu de falar da possibilidade de leis municipais que pudessem, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição mesmo, que fala que a ADIM é cabível contra lei federal que viole a Constituição da República, lei estadual que viole a Constituição da República, atos normativos que violem a Constituição da República, mas esqueceu da possibilidade de se ter uma lei municipal que viole a Constituição da República. Por isso, não é cabível a ADIM. Vai ser cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque já a arguição de descumprimento de preceito fundamental prevê essa possibilidade de lei municipal que viole a Constituição Federal. E aí a gente se pergunta, o que vai ser objeto desse controle de constitucionalidade concentrado? Emenda constitucional pode ser objeto de uma ADIM? Pode, porque como a emenda vem depois e eu tenho limites para a reforma constitucional, é possível que se questione, tanto formalmente, com o processo legislativo, quanto materialmente. Leis anteriores à Constituição podem passar por um processo de controle de constitucionalidade? Segundo a teoria brasileira e da maioria dos estados, não, porque ela já passa por uma filtragem de hermenêutica constitucional de recepção ou não recepção. Então, eu não vou discutir inconstitucionalidade, eu vou discutir não receptividade, tá? E a discussão, uma norma originária, um artigo que está na Constituição desde 1988, ele pode passar por um controle de constitucionalidade? Também não, porque como ele é norma originária, entende-se que é exercício do poder constituinte originário e por isso a gente teria esse controle. Bom, pessoal, eu quis dar uma pegada geral para vocês, fazer um bate-papo aqui sobre as diferentes possibilidades e hipóteses desse controle de constitucionalidade. Tem muito mais coisa que eu poderia falar, como, por exemplo, quem pode ajuizar uma ação de controle de constitucionalidade, que está previsto no artigo 103 da Constituição da República, os efeitos dessas ações constitucionais, que vão ter efeitos quando o controle é concentrado. O efeito é erga omnes, o efeito é vinculante e o efeito é ex tunc. Em regra, porque o Supremo Tribunal Federal também, em alguns momentos, alegando proteção do interesse público, ele tem aplicado o efeito ex nunc. Por exemplo, quando se verifica que uma alíquota tributária estava sendo cobrada além do permitido na Constituição por um ente federativo.
E aí, nesse caso, o STF tem decidido que é inconstitucional, mas só produz efeito a partir desse momento para a gente não poder pedir de volta aquilo que pagou e não causar um prejuízo aos cofres públicos, né? Não vou nem entrar nessa discussão, que vocês já sabem o que eu penso. Mas, enfim, é muito interessante essa diferenciação, estudar cada tipo de ação. Mas eu quis dar essa pegada geral com vocês para poder fazer uma revisão aí dessa parte, dessa compreensão sistêmica do controle de constitucionalidade, que pode ser material, formal, difuso, concentrado, né? E aí a gente tem todos esses requisitos aí que são colocados pela Constituição. Acho que esse parênteses é importante para a gente entender como que o direito brasileiro adota essa hermenêutica constitucional nas suas efetivações de organização de Estado. Na próxima aula a gente continua discutindo, desculpa as gaguices aí no meio da aula, é difícil falar de um controle de constitucionalidade de uma forma mais didática, espero que eu tenha conseguido. É um prazer estar sempre com vocês. Depois me dá um feedback se fica bom assim, se não fica, para a gente continuar. Um beijo, tchauzinho, até a próxima aula.